Então, bom dia a todos. Eu vou fazer a defesa do meu trabalho, que tem como título a análise do comportamento termoenergético de uma edificação residencial multifamiliar. Meu nome é Thiago Madeira Pedroso e eu fui orientado nesse trabalho pelo professor doutor Juliano Arnes Rampinelli. Aqui eu trouxe um breve sumário de como vai ser a apresentação, né? Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o consumo de energia no âmbito mundial e depois no âmbito nacional, né, no Brasil. Vou falar um pouco do consumo de energia em edificações, depois a eficiência energética em edificações, trazer um pouco dos dados dos programas de eficientização que existem no mundo, que são aplicados no Brasil também, a metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho, os resultados, então, obtidos, né, a partir da simulação, e conclusões e referências. Bom, quando se trata do consumo de energia no âmbito mundial, segundo o estudo da Energy Information Administration, de 2019, ela traz os dados que em 2017 foram consumidos 22.323 terawatt-horas de energia no mundo. O Brasil, ele se encontra na 7ª posição, se fosse um ranking, né, atrás aí de China, Estados Unidos, Índia, Japão, Rússia e Alemanha. Além disso, esse estudo mostra que existe uma projeção de crescimento de 50%, né, do consumo de energia mundial entre 2018 e 2050, e eles fazem uma divisão bastante interessante, que são em dois grupos, né, os países que pertencem ao OECD, que é a Organization for Economic Cooperation and Development, e os países que não pertencem. De maneira geral, os países pertencentes são mais desenvolvidos, e por isso, nessa mesma projeção de crescimento, eles vão ter 15% de crescimento entre 2018 e 2050. Isso porque eles têm um pequeno desenvolvimento econômico, populacional e econômico. Também eles já vêm há algum tempo aplicando melhorias de eficiência energética, e a questão de uma leve expansão no setor industrial acarreta nesse crescimento mais suave. Já os países não pertencentes, que de maneira geral estão em desenvolvimento, a previsão é que o crescimento seja de 70% no mesmo período, e isso acaba sendo justificado por esses países estarem em fase de forte crescimento econômico, né, com mais acesso à comercialização de energia elétrica e também um rápido crescimento populacional. Aqui na figura a gente consegue ver no gráfico, na projeção desse crescimento, a parte em vermelho são os países não pertencentes ao OECD, e em azul os pertencentes, né? A projeção vai de 2018 a 2050. Bom, quando se trata do consumo de energia no Brasil, uns dados da empresa de pesquisa energética, o consumo em 2019 foi de 482 terawatt-hora de energia, sendo o setor industrial o maior responsável por esse consumo, com quase 168 terawatt-hora de energia. O residencial vem em segundo lugar, com 142, o comercial em terceiro, com 92 terawatt-hora de energia. Porém, quando a gente observa o consumo residencial no livre, né, no mercado livre de energia, ele é quase nulo, então a gente acaba analisando também a parte de consumo cativo, e em 2019 esse consumo cativo foi de 319 terawatt-horas de energia, e aí sim o setor residencial tem uma participação bem maior na fatia de consumo de energia, que chegando ali próximo dos 45% desse consumo. O comercial também dá uma leve acrescida, chegando próximo dos 23%, né? E o rural fica aí em torno de 8,6% do consumo cativo. Além disso, segundo os dados do EPE, quando se trata em relação ao número de consumidores, o residencial é amplamente o que domina o número de consumidores, né? Cerca de 86,3%, o comercial com 6,9% e o rural com 5,3%. Além disso, essa pesquisa traz o consumo per capita brasileiro de 2019, que a média nacional ficou em 2.596 kWh por habitante, sendo o estado de Santa Catarina o de maior consumo, com 3.639 kWh por habitante, seguido de São Paulo e Paraná, que ambos estão abaixo dos 3.000, né? Bom, com relação ao consumo de energia em edificações, segundo dados do IBGE, no Brasil a gente tem cerca de 62 milhões de casas, o equivalente a 85,6% das residências, cerca de 10 milhões de apartamentos, 14,2% das residências, e também, em média, 2,9 pessoas por domicílio. Essa média ela se mantém constante aí nos últimos anos. Também, segundo dados do EPE, a média de consumo por residência é de 162,2 kWh mês no ano de 2019,
E também para Lamberts, esse consumo nas residências ele se divide da seguinte maneira: a refrigeração, que são os elementos de geladeira, freezers, corresponde a 27% desse consumo. O aquecimento de água, 24%, né, que são os chuveiros elétricos e as torneiras. O condicionamento de ar é responsável por 20%, a iluminação 14%, e outros equipamentos elétricos, como micro-ondas, televisores, lava-roupas, etc., 15,5%. Com relação ao consumo de energia em edificações, o mesmo estudo realizado pela EIA, ele prevê um aumento, né, no consumo de energia em edificações de 1,3% ao ano entre 2018 e 2050. Além disso, ele usa a mesma divisão, né, entre os países não pertencentes e pertencentes ao OECD, e para os países não pertencentes, essa mesma projeção é de 2% ao ano entre 2018 e 2050, e para os países pertencentes, esse crescimento no consumo de energia residencial, em edificações, é 5 vezes menor, ficando ali em torno de 0,4% ao ano. Né? Isso acontece porque os países não pertencentes ao OECD estão experienciando aí um aumento de renda, a questão da urbanização, acesso à eletricidade, que são situações que demandam maior consumo de energia, e os países pertencentes ao OECD têm um lento crescimento de renda pessoal e também estão trabalhando em ganhos de eficiência energética, ganhos de eficiência energética em estruturas, eletrodomésticos e equipamentos. Além disso, o estudo traz o aumento na participação do consumo das edificações de 20% para 22% até 2050, o que é uma grande fatia do mercado. Bom, aqui no gráfico a gente consegue ver a projeção do consumo de energia mundial das edificações até 2050. No gráfico da esquerda são os países pertencentes ao OECD e na direita os não pertencentes. Né? A gente consegue observar, principalmente no gráfico da direita, que o consumo residencial vai ter um grande acréscimo aí nas próximas décadas. É bem expressivo esse crescimento para esses países. Ainda segundo o mesmo estudo, o consumo de eletricidade em edificações dos países não pertencentes ao OECD duplicará entre 2018 e 2050, o que é bastante expressivo, né? Aqui nesse gráfico a gente consegue perceber o uso de eletricidade por setor no mundo, quanto de energia é utilizado, né? A gente vê que o setor industrial ele vai ter um crescimento expressivo nas próximas décadas, mas ele já é uma curva mais acentuada do que o residencial. O setor residencial, com certeza, é o que vai ter o crescimento mais expressivo, a gente consegue observar na linha vermelha, seguido do comercial, que também tem um crescimento considerável, né? E o de energia, eletricidade utilizada para transporte, que atualmente não é muito expressivo, mas crescerá bastante nas próximas décadas. Esse consumo de eletricidade de edificações que vai duplicar entre 2018 e 2050 devido a uma renda pessoal, né, e também a questão da migração das áreas urbanas. Né. Nos últimos anos, a gente tem experienciado nos países em desenvolvimento que existe um êxodo rural e ele continua acontecendo e está se iniciando, inclusive, em alguns outros países que iniciaram essa parte de desenvolvimento. Com relação à eficiência energética em edificações, segundo o Lamberts, a gente consegue atingir uma redução do consumo de até 50% nas novas edificações, aquelas que estão em fase de projeto, talvez até muito no início das obras, onde estratégias mais incisivas que possam ser aplicadas e acabam gerando maior impacto. E para as edificações já existentes, que é o caso de reformas, né, quando aplicadas a reformas, a redução do consumo pode chegar até 30%. E quando a gente trata de eficiência energética em edificações, um ponto bastante importante que a gente tem que tratar é a questão da arquitetura bioclimática. Basicamente, a arquitetura bioclimática é você analisar o meio, né, ao qual a edificação está inserida ou ela vai ser construída. Então, fazer bom uso assim dos elementos de temperatura, vento, características de insolação, né, de radiação, umidade, enfim, para traçar estratégias que se enquadram no clima local. E com isso, claro, melhorar a eficiência energética da edificação e mantendo o conforto térmico do ambiente interno. Por isso, foi criado o Zonamento Bioclimático Brasileiro. Atualmente são 8 zonas, né? Eles estão divididas aqui, estão apresentadas na figura ao lado, no mapa do Brasil, e cada rachura representa uma zona
que dentro dessa zona as características são semelhantes, né, de temperatura, vento e etc. Outra questão bastante importante a gente comentar quando se trata de eficiência energética é a orientação solar. A posição das fachadas influencia diretamente na radiação que adentra os ambientes, principalmente pelas aberturas, mas também pelas paredes. Então, a incidência solar acaba impactando bastante, né, no desempenho termoenergético da edificação. Outra estratégia é a fachada ventilada, que é um tipo de fachada que permite que uma camada de vento flua pela parede do prédio e acaba retirando calor, né? É bastante interessante essa estratégia. Uma utilizada no trabalho foi os brises, que são barreiras físicas mesmo, né, que podem ser fixas ou móveis, são colocadas nas aberturas para impedir que a radiação entre diretamente no ambiente. E, por fim, o isolamento térmico, que são materiais que têm grande resistência térmica e baixa transmitância, impedindo que o calor entre no ambiente quando o objetivo é em climas quentes, ou que saia do ambiente quando o clima é bastante frio. Com relação aos programas de eficientização, o pioneiro deles foi o BREEAM, hoje ele está presente em 88 países, são cerca de 2.312.055 construções registradas com esse certificado. Também a gente tem o ACO-HQE, que no Brasil ele foi, digamos, apadrinhado pela Fundação Vanzolini, desde 2006, e até o início desse ano foram 605 edificações já certificadas, totalizando em 14 milhões de metros quadrados de área construída com esse certificado. A líder mundial atualmente é a LEED, certificação LEED, com cerca de 79 mil projetos, 1,5 bilhão de metros quadrados certificados, e um dado bastante interessante é que o certificado LEED Gold, quando aplicado, né, em edificações e comparado com um edifício que foi construído com os padrões de construção do mercado, ele consome 25% menos energia e emite 34% menos gases de efeito estufa. Além disso, a gente também tem o PBA Edifica, que faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem, então, portanto, é um certificado nacional, e dentro desse programa foi criado 2 regulamentos técnicos de qualidade para o nível de eficiência, né? O RTQC, que é destinado a edifícios comerciais e públicos, e o RTQR, que é para edifícios residenciais. Além disso, foi criado os requisitos de avaliação de conformidade, que é o RAC, é um documento que auxilia aí para quem busca fazer a certificação da edificação. Com relação à metodologia, a edificação estudada foi um edifício residencial multifamiliar de 9 pavimentos, como é apresentado na figura do canto superior direito, cerca de 2.750 metros quadrados de área a serem construídas. Nos pavimentos térreo e no primeiro pavimento, basicamente garagens, salão de festas, academia e hall. Do pavimento segundo até o 7º pavimento são plantas de apartamento tipo. A figura do canto inferior direito apresenta esse padrão desses pavimentos, né? São 3 apartamentos por andar, mais área de circulação. Ali embaixo o apartamento 02 e à direita o apartamento 03. Aqui no canto superior, no canto inferior esquerdo, é uma planta abaixo do apartamento 03, que é o único apartamento com 3 quartos. Os outros estão 2 quartos, então só trouxe para mostrar como é a distribuição da planta. Bom, continuando em relação à localização, a cidade onde o prédio vai ser construído é a de Braço do Norte, no extremo sul catarinense. A localização do terreno está em laranja, ali na figura, né, apontado em laranja. E, para a questão da simulação, foram usados dados climáticos da cidade de Uruçanga, Santa Catarina, que é a cidade mais próxima que tem dados climáticos aí dos últimos 30 anos. Esses dados climáticos foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Com relação à modelagem, foram feitos 2 cenários. Cenário 1 sem estratégia de eficiência energética, assim como foi o projeto concebido, e o cenário 2 aplicando estratégias de eficiência energética, né? Aqui eu trouxe para mostrar, porque o software não apresenta grandes características na envoltória, né, em parte externa, dá para ver os brises que foram colocados na janela, ele está em rosinha ali no cenário 2, e também eu trouxe para mostrar que foi utilizado a ferramenta de blocos adiabáticos, né, que são esses blocos vermelhos, que permitem
que seja estudado um pavimento exclusivo, sem interferir na legitimidade dos dados aí dos resultados. Com relação aos elementos construtivos utilizados na metodologia, para o cenário 1, a parede externa teve uma composição muito comum no mercado, né, que é uma pintura externa. A cor escolhida foi acrílico semibrilho cinza, com emissividade de 0,864, por se aparentar muito com a cor que estava na fachada do projeto. Além disso, uma camada de argamassa externa de 1,5 centímetros, tijolo cerâmico de 0,14 metros, né, que é 14 centímetros, uma camada de argamassa interna de 1,5 centímetros e mais uma pintura interna, que a cor escolhida foi o acrílico semibrilho branco gelo, com a emissividade de 0,362. Além disso, a parede interna do cenário 1 tem uma composição bem similar, a única diferença é que o tijolo utilizado é um tijolo cerâmico de 9 centímetros de espessura, e ambas as pinturas, tanto interna quanto externa, a cor escolhida foi acrílico semibrilho branco gelo, com a emissividade já citada anteriormente. Para o cenário 2, foi adicionado algumas estratégias de eficiência energética na parede externa, que foi adicionado, então, uma camada de poliestireno, que é um isolante térmico. Essa camada tem 8 centímetros de espessura. Também foi adicionada uma camada de gesso, de revestimento, com 1,8 centímetros de espessura, e também foram alteradas tanto a pintura externa quanto interna para o branco, e a emissividade desse branco é de 0,111. Além disso, a composição da parede interna do cenário 2 não foi alterada, ela segue o mesmo padrão do cenário 1, e as características, portanto, são as mesmas. Com relação à transmitância e resistência térmica das paredes, para a parede externa do cenário 1, a transmitância térmica ficou em 2,419 watt por metro quadrado Kelvin, e do cenário 2, 0,366, ou seja, bem mais baixa essa transmitância. Com relação à resistência térmica para o cenário 1, ficou 0,413 metro quadrado Kelvin por watt, enquanto no cenário 2 a gente teve uma resistência térmica de 2,733 metro quadrado Kelvin por watt, uma resistência bem maior. Com relação à parede interna, tanto para o cenário quanto para o cenário 2, a transmitância térmica e a resistência térmica são as mesmas, né, visto que a parede não foi alterada. Então, a transmitância térmica ficou em 2,924 watt por metro quadrado Kelvin, e a resistência térmica em 0,342 metros quadrados Kelvin por watt. Os vidros escolhidos para a área social foi o vidro fumê de 6 mm de espessura, com 5,778 watt por metro quadrado Kelvin, e para as janelas, para as outras aberturas em geral, o vidro comum com 3 mm de espessura, o qual tem a transmitância térmica de 5,894 watt por metro quadrado Kelvin. Com relação ao perfil de ocupação utilizado, foi considerado 3 moradores por apartamento, por seguir a média do IBGE, e nos dormitórios foram considerados 2 ocupantes, né, visto que é um dormitório suíte. Então, o perfil de ocupação, ele está apresentado na figura da esquerda, né, tanto para a social quanto para o dormitório, e a porcentagem corresponde aos 2 ou 3 moradores que estão ocupando os ambientes de acordo com os horários. Na questão de perfil de uso de iluminação, foi considerada uma necessidade de potência para o dormitório de 5 watts por metro quadrado, isso porque os dormitórios têm áreas diferentes, então para ficar uma simulação mais justa, e para a área social foi considerado 15 watts por metro quadrado, né? E o perfil de uso da animação está apresentado na figura da direita, com os respectivos horários, e também as porcentagens dessa potência instalada que foi atribuída. Com relação aos equipamentos elétricos dos ambientes, como as áreas são diferentes, também foi considerada uma densidade de potência. Para a área social, essa densidade ficou em 30,28 watts por metro quadrado, e para o dormitório em 3,58 watts por metro quadrado. Então, como as áreas são diferentes, as potências instaladas totais também são diferentes. Na área social, do apartamento 1, 1.081 watts, do apartamento 2, 966 watts, e no apartamento 3, 1.197 watts. Já para os dormitórios, o apartamento 1 tem a potência instalada de 37 watts, o do apartamento 2, praticamente 59 watts, e do apartamento 3, praticamente 46 watts. Com relação ao perfil de uso dos equipamentos, também foram distribuídos os horários, né, de ocupação, e estão apresentados na figura, tanto para social quanto para dormitório, nos seus horários e respectivas porcentagens.
Além disso, foi considerada a eficiência dos condicionadores de ar. Para o cenário 1, foi utilizado o índice de desempenho de resfriamento sazonal mínimo para atingir a classe C, que é de 4,5%, que é nessa classificação que tem como prazo de adequação até final de 2022, né? Se fosse uma certificação atual, essa classe C, na verdade, seria a classe A de eficiência. E para o cenário 2, né, que é o mais eficiente, foi utilizado o índice mínimo de desempenho para a classe A, que é de 5,5. Além disso, foram estabelecidas condições de conforto térmico, né? O ar-condicionado ele liga quando a temperatura interna do ambiente ultrapassa o valor dos 25 graus, e também liga para aquecimento quando ele ultrapassa, fica abaixo de 21 graus. Entre 21 e 25, as janelas são abertas sempre que há ocupação. Além disso, os ar-condicionados também são ligados somente quando há ocupação no ambiente. E foi colocado posições de setback, que são posições onde o ar-condicionado liga, independente se há pessoas no ambiente ou não. Então, para calor, o setback ficou em 12 graus, e para resfriamento, o setback ficou em 28 graus. Bom, com relação aos resultados, então, a gente teve aqui na área social do apartamento 1 e do apartamento 2 uma redução bastante expressiva. A gente consegue perceber o cenário 1 está nas barras em verde, né? E o cenário 2 nas barras em azul. Essa redução da área social do apartamento 1 e apartamento 2, ela chega a quase 30%, é bastante expressiva, né? E é para o caso de resfriamento. Já nos dormitórios do apartamento 1 e apartamento 3, a gente também tem uma redução bastante significativa, apesar de o consumo não ser tão elevado quanto na área social, mas percentualmente essa redução chega próximo ali dos 20%. Isso acontece basicamente porque as fachadas desses apartamento 2 não tiveram grande redução por conta da fachada não estar direcionada numa posição onde recebe grande incidência solar. Já no caso de aquecimento, embora o consumo tenha sido bem pequeno por não apresentar desconforto térmico quando relacionado às baixas temperaturas, né? Por isso não tem um consumo tão grande de energia para o aquecimento, a redução proporcional ficou bastante interessante, né? A gente vê que a área social do apartamento 3 teve uma redução bastante expressiva, algo próximo ali dos 45%. O cenário 1 está apresentado na cor laranja, né, escuro, e o cenário 2 em amarelo. Bom, as áreas sociais dos apartamentos 1 e 2 também tiveram uma redução bastante expressiva, e os dormitórios, muito pouco, inclusive a questão do consumo. Com relação ao consumo mensal durante o ano, a gente percebe que nos meses de verão, que são janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro, os consumos foram os maiores, por conta do que já foi tratado anteriormente, né? A refrigeração acabou consumindo muito mais energia. Aqui também o cenário 1 está em verde e o cenário 2 em azul. E a gente percebe aqui que o maior consumo foi no mês de dezembro, que no cenário 1 fica algo próximo ali de 2.200 kWh, e para o cenário 2 em torno de 1.750 kWh, o que dá uma redução próxima aí de 20% no consumo de energia nesse mês. É bom ressaltar que esse gráfico ele analisa todo o pavimento, né? Então é o sexto andar, considerando os 3 apartamentos e o consumo de todos os ambientes, das áreas sociais e dos dormitórios de todos os 3 apartamentos. Aqui é uma tabela comparativa com relação à carga térmica para aquecimento e esfriamento. A carga térmica para aquecimento no cenário 1 durante o ano foi utilizado 105,84 kWh para o cenário 1 e para o cenário 2, 73,52 kWh. Se a gente for ver a diferença aí, é uma redução de 31% no consumo de energia para aquecimento, embora o consumo tenha sido pequeno. Com relação à carga térmica para resfriamento, no cenário 1 foram utilizados aí
11.060 kWh durante o ano, e no cenário 2, algo em torno de 9.000 kWh para o mesmo período, né? E a diferença é de 19%, ou seja, uma redução de 19% no consumo de energia para resfriamento dos ambientes. Bom, com relação à conclusão, a gente percebe uma redução significativa no consumo de energia, né, utilizando essas estratégias de eficiência energética, embora não tenha sido muito usado para o aquecimento, mas a gente viu que no resfriamento ela se mostrou bastante interessante, mesmo com pequenas alterações na edificação. Além disso, a gente viu que é bastante importante um estudo prévio bioclimático do local onde vai ser instalado a edificação ou onde ela já está instalada, porque a partir desse estudo prévio do bioclima que tem, do estudo climático que tem no local, é que a gente vai conseguir traçar as melhores estratégias de eficiência energética e, com isso, extrair o melhor desempenho termoenergético e se tornar o edifício mais sustentável, mantendo o conforto térmico para quem morará ou fará uso da edificação. Por fim, acho interessante buscar melhorias por parte dos setores públicos e privados, tanto na questão de trazer novas formas construtivas, né, trazer mais tecnologia, a gente consiga cada vez mais melhorar a eficiência, tanto dos materiais construtivos, quanto nas formas de construir, e, por fim, que o governo, os setores públicos, principalmente, tragam incentivos legais e fiscais para que essas empresas tenham um retorno financeiro que faça ser interessante investir nesse tipo de tecnologia e possibilitar que a gente aumente a eficiência energética dos edifícios, visto que a gente percebeu no começo da apresentação que é o setor que mais vai aumentar o consumo de energia nos próximos anos. Bom, essas foram as referências utilizadas no trabalho, e eu agradeço a todos pela atenção.